Olá, meus irmãos, povo de Deus, bem-vindos a mais Acordando com Fé. E um bom dia a todos. Obrigado por estar aí do outro lado, me ouvindo, escutando. Que Deus vos abençoe grandemente através de mais uma programação. O tema de hoje é a fase dos nossos filhos. Um tema fresquinho que me veio agora. E nós vamos ouvir um hino com Samuelzinho de Bastos. Mais um hino com ele essa semana. E após o hino, o irmão Samuel, nós vamos ouvir a mensagem e também orar por vocês e por todos os pedidos de oração. Vamos lá. Ele me escutou,
Preciosos irmãos, pensando na fase do homem, me veio esse tema. E eu estou aqui, abri o celular, e nós passamos por fases: infância, adolescência, fase adulta e velhice. E há uma fase de transição entre as etapas da vida, como puberdade. E é uma das fases mais difíceis que o homem passa. E muitos pais não sabem lidar com isso, porque exige muita paciência, compreensão, porque o filho fica igual parafuso de ferro. Vocês sabem que os parafusos do pneu do carro, segura a roda, são de aço. Eles suportam a pressão. Quando você está parafusando o carro, eles até fazem barulho, mas não espanam. Um parafuso comum, ele não suporta o aperto, ele espana. Mas isso é por causa da transição que o filho está vivendo. O caso da moça é climatério, né? Que fala. É onde a vida do rapazinho e da mocinha está sendo transformada, como se fosse um casulo. Eles se tornaram jovens. E, na verdade, nem eles entendem eles mesmos. Por isso é que precisam de muita ajuda. Agora, toda casa, ela é forte dependendo do alicerce dela, tá? Ela pode ser bonita, bem desenhada, mas ela só vai durar, né? Sem rachadura e outras coisas que afetam uma casa, dependendo da sua base, do seu alicerce. Então, qual é o alicerce? Antes dele ser adolescente, ele é uma criança. E o que é que a Bíblia diz acerca das crianças? Provérbios 22:6. Ensine a criança no caminho que ela deve andar, para que depois de velha não se desviará dele. Então, aquilo que você ensina para ela, como criança, vai ajudá-la nessa transição. Lembra que o filho fica rebelde, ele não sabe esperar as coisas, ele acha que o pai pode, o pai não quer fazer, ele fica nervoso.
Tem muitos pais vivendo com filhos na adolescência, eles não sabem lidar com o filho. Quando se há essa base de ensinamento, essa base faz com que o ensinamento cristão do Evangelho faça parte da sua formação, do seu caráter. Então, isso serve para amenizar esses transtornos. Vocês veem que até Deus respeita a sua própria criação. Por que que Moisés voltou aos braços de Joquebede? A filha de Faraó não poderia levar uma hebreia para dentro do palácio? Não podia? E ela cuidar de Moisés dentro do palácio até ficar grande, depois ser dispensada? Podia. Mas Moisés precisava de ensinamento na melhor fase para se aprender, que é do 0 aos 7 anos. Está entendendo? Então Deus fez com que Moisés voltasse para os braços da mãe em Gozem, onde ela morava, para que ela tivesse a liberdade de ensinar para o pequeno dela sobre o seu próprio povo, sobre a sua missão, tá? Quando ele voltou para o palácio, ele já tinha uma base, e muitos pais ignoram isso. Ignoram. Ela não se preocupa com o filho, com a filha, de levá-lo na escola dominical ou fazer culto doméstico. Eles não têm tempo para isso. Eles têm tempo para o celular, para ver YouTube, mexer no Facebook, no Instagram. Tem gente que parece, olha, dá a impressão que não faz nada mais a não ser mexer no celular. Parece que trabalha com isso. Quando não, está viciado na rede social. Posta o dia inteiro. Parece que está sendo pago para fazer isso. E não tem tempo para um culto doméstico. E tem preguiça de levantar cedo e levar o filho para a igreja, escola dominical. Investir no filho. Este é o investimento correto. Então, é uma dica para amenizar os transtornos dessa transição da adolescência para a juventude. É o período que as pessoas chamam de aborrecência. O período que o filho dá mais trabalho. Agora, nós temos que ter paciência. É onde o pai, às vezes, por causa da rebeldia do filho, ele quer espancar, ele acha que a violência vai resolver a coisa. E não resolve, só piora. Então, você tem que entender, se aproximar do filho, dialogar com o filho, tá?
não interrogá-lo, mas dialogar. Porque, às vezes, você tem que interrogá-lo de uma forma diferente, não requerendo, mas as perguntas mostrando interesse em participar da vida do filho, da filha. Às vezes nós temos que engolir certas coisas. Eu, por exemplo, no tempo da adolescência da minha filha, ela contava para a mãe as coisas até errada que fazia. Mas não eram erros absurdos, né? Eram coisas que eu não gostaria que ela fizesse. Mas quando a mãe me contava, eu guardava segredo e pensava em uma maneira de agir para que ela não perdesse a confiança na mãe. Tem pai que, se a mãe contar uma coisa que a filha ou o filho fez, ele vai lá e espanca o filho, ao invés de pensar em algo, né? Em algo para agir naquela situação. Então, você que está passando, tem filhos aí na adolescência, ou ainda criança, você tem 2 conselhos para você, tá? O primeiro conselho é você investir na fase de criança, entrar com tudo, principalmente o evangelho, não o evangelho legalista, porque tem muita gente que os filhos andavam na linha com os pais, quando criança. Mas na cabecinha deles, não vejo a hora de eu crescer. Então eles tomaram aversão por ir na igreja, aversão pelo legalismo. Então hoje, eles não querem saber de igreja. Por quê? Porque os pais, ao invés de fazer aquilo ser uma coisa prazerosa, parecia tortura. Tortura. Então tem que respeitar a fase da criança. Olha, eu já vi pastor, por exemplo, exigir dos pais, uma criança de 1 ano, 2 anos, vestisse apenas vestidinho, no frio. A criança tem que ter uma meinha e o vestidinho no frio. Eu confesso, eu não cuidei da minha filha dessa maneira. Aquela exigência e depois ver o filho escapando, fugindo da igreja, de tanto aperto que passou, ignorância. A criança de 1 ano, 2 anos, não poder usar um moletomzinho para tampar as perninhas, um casaquinho. É criança. Então, invista nos filhos, criança, você vai ver que na adolescência, nessa passagem, nessa transição, você terá mais sucesso. Mas lembrando, você tem que ter paciência, você tem que estudar acerca daquilo. Às vezes quem tem que ir para o psicólogo não é o filho, não, é o pai. Pedir instrução do psicólogo para agir com o filho em casa, com a filha. Tá? É uma mistura de conselhos. Você tem que entender. É uma fase
que vai passar. Vai passar. Agora, vocês veem que o próprio Deus, como eu disse, respeitou a fase de Moisés, levando ele para a mãe cuidar particularmente, tá? Porque é do 1 aos 7 anos que a cabecinha da criança é igual um computador novo, não tem nada. Então, você vai armazenar informações. Como diz o HD, virgem, né? Agora, vocês veem, eu estava pensando aqui, eu preguei sobre Pedro ontem, e Deus respeitou a fase de Pedro. Na mensagem Véu Adentro, o Umbanda fala de 2 fases do cristianismo. Ele não disse 2 tipos de cristianismo, 2 fases. A intelectual é aquela que a maioria vem com ela. E a espiritual, o ganho de experiência com Deus. A pessoa se torna espiritual. São fases. E Deus respeita essas fases. Porque em Provérbios 4:18 diz: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, vocês vão notar que Pedro, ele teve suas altas e baixas. No mesmo capítulo, ele recebe aquele grande elogio: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não te revelou a carne nem o sangue, mas meu Pai que está no céu te revelou. Você vai puxando mais tarde ali, Mateus 16, a partir do verso 13, lá pelo 21, Jesus começa a dizer que ia sofrer na mão dos sacerdotes, dos escribas, morrer, ressuscitar ao 3º dia. Aí Pedro vem e diz: ó Senhor, não. Tenha piedade de ti mesmo, não vai acontecer isso não. Aí Jesus diz: para trás de mim, Satanás. Altas e baixas. Andou sobre as águas, altas, baixa, tendo medo e afundando. Mostrando seu temperamento explosivo lá no horto, quando Jesus foi preso. Então, Jesus disse para ele, Lucas 22, a partir do 31, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para se andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Quando te converteres, confirma teus irmãos. Então, o Senhor Jesus o chamou de inconverso. E, na verdade, é o que ele era. Ele não era um convertido. Agora, aí vem a parte boa de Pedro. Ele era sincero, ele amava Jesus. E ele não mentiu. Ele disse assim: Senhor, eu estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. Em outras palavras, eu sou valente, eu
tenho força de vontade, eu estou lutando e o Senhor vai ver. É o que todo crente deveria fazer, é a maneira que todo crente deveria ser. Um lutador, um batalhador. E Jesus, então, fala para ele: Pedro, te digo uma coisa, não cantará hoje o galo sem que antes 3 vezes negues que me conhece. Eu penso que Pedro, querendo fazer o melhor, talvez ele foi o que mais errou, porque foi o que mais fez. Quem não faz nada não erra, tá? Lembra daquela história das pessoas que foram fazer uma prova para entrar numa empresa e o instrutor ali esquece de dar uma borracha para uma pessoa, ele não pegou o suficiente, faltou uma borracha para alguém, justamente um jactancioso. Então ele se desculpou e disse assim: olha, me desculpa, eu vou pegar uma borracha para você. Eu peguei a menos. Ele disse assim: eu não preciso de borracha. Então o instrutor disse: então você não serve para fazer parte dessa empresa porque você não vai trabalhar. Então Pedro, ele era esforçado mais do que os demais. Por isso ele teve mais erros do que os demais. Então essa era a boa coisa de Pedro. E ele tentou provar para Jesus lá quando Jesus foi preso. Lá porque quando botaram a mão em Jesus, ele sacou a espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, mostrando serviço, lealdade. Mas Jesus já estava sabendo tudo que ia acontecer nessa fase de transição, fase em que Jesus seria tirado deles até o Pentecostes. Jesus já sabia. Zacarias 13:7. Ó espada, ergue-te contra o pastor e o seu companheiro. Fere o pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão para os pequenos. Jesus sabia disso, que ele ia ser ferido e as ovelhas iam se espalhar. Tá? Então ele, sabendo da situação de Pedro, do que aconteceria com os apóstolos, e principalmente com ele, Jesus disse: eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E quando Pedro nega que o conhecia por 3 vezes, o galo canta e ele chora amargamente, eu penso que de longe Jesus olhava para ele. E o olhar de Jesus conversou com Pedro. Lembra dos olhares dos pais que conversavam com os filhos antigamente? E o olhar de Jesus não foi condenatório. Foi simplesmente para dizer assim: Pedro, eu sei que isso aconteceria. Eu sei da tua lealdade. A tua valentia é por causa que eu estava contigo. Eu fui tirado de você, acabou a sua valentia, acabou a sua coragem. Mas não se preocupe,
Não se preocupe, porque vem coisa boa. Eu vou ressuscitar, vou andar com vocês ainda uns 40 dias e vou habitar em vocês para sempre, tá? Tudo vai mudar. É uma fase que você está passando. Então vocês vão notar que Jesus teve paciência com os apóstolos. Agora, mãe, pai, tenha paciência com o seu filho, adolescente. Eu sei, a fase é difícil, é chamada de aborrecência, mas vai passar. Vai passar. Não espanque, não. Procure ajuda. Às vezes não é o seu filho que precisa de ajuda. Às vezes é você que está precisando de ajuda para lidar com essa fase difícil que o teu filho está passando. Você tem o pastor, você tem até psicólogo para te ajudar. Sim, você tem psicólogo. Nós, por exemplo, aqui na região, nós temos uma irmã professora. Ela lida com crianças há muito tempo e faz um trabalho maravilhoso, incrível, o dom que Deus deu para ela lidar com criança nessa fase. Então, às vezes, até o próprio pastor, ele busca ajuda, entendimento com pessoas treinadas, estudou para isso, que conhece, porque a gente conhece muito a parte espiritual. Então a gente tem que conhecer também essa fase para ajudar os pais. E os pais podem até procurar uma ajuda de um profissional da área, tá? Mas tenha paciência. Agora, um conselho: ensine o filho. Outro dia eu aconselhei uma família que havia alguém por detrás querendo a nossa assistência. Uma família longe, sabe? Uma família com filhos adolescentes, na transição, criança e adolescente. Eu pensei assim, gente, conversa com o seu pastor. Conversa. Porque, às vezes, se o membro, num bom espírito, não conversa com o seu pastor, o que o pastor pensa? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Diga assim, olha, nós não queremos outro pastor, nós te amamos. Nós te amamos. Agora, tem coisa que tem que ser ajustada. O senhor não visita ninguém. O senhor não impõe as mãos sobre nós, não unge com óleo. Quer dizer, acaba o culto, o senhor vai embora. Conversa com o pastor. E conversaram. Eu disse, olha, vocês têm filhos pequenos que precisam de um pastor próximo. Agora, o pastor vai uma vez por mês lá. O pastor vai, às vezes, nem uma vez por mês. 2, 3 meses. E vocês, com criança, um adolescente que não tem companheirismo, se desgrudou da igreja local. Olha, você está assassinando espiritualmente aos seus filhos. Se eu fosse fazer uma mudança, eu jamais levaria a minha família para um lugar que não tivesse tabernáculo. Só se eu fosse obrigado pela empresa. Mas se fosse escolha minha, eu queria ter os meus filhos na escola dominical. Eu queria ter meus filhos
assistindo comigo pelo menos uma vez na semana e assim por diante. Então, olha só a importância de teu filho sendo ensinado no caminho que ele deve andar. Agora, se esta é a tua condição, o pastor vem de vez em quando, você seja ali o instrutor da tua casa e tenha cultos domésticos, tá? Se esforça nisso. Faça escolinha em casa. Tenha culto. Toda família deveria ter um culto doméstico, que pode ser até na hora do almoço ou do jantar, tá? Antecedendo ali. Então, investe nos filhos, ajude-os a passar por esta fase. Ela é difícil, ela é crítica. Procure ajuda e você vai passar. Seu filho vai te agradecer e ele vai ser uma bênção na tua vida. Então, vamos pedir a Deus. Nesta manhã, é a mensagem que Deus me deu para este culto agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos orar. Irmão Fábio Medeiros, lembrando que é a pedido do irmão Basílio, que está na lista aqui. Irmão Fábio mudou de horário, né? Peço oração por minha vida e família, pelo irmão Basílio e família, por minha nora Gabriele Medeiros, por meu filho Tiago Medeiros, por minha neta Giovana Medeiros, por Mariana, por Michele, por Flávia, por Francilene, por Flávio, por Mário Celso Barbosa, pelos irmãos do Rio de Janeiro e do Brasil. A irmã Lode Medrado, peço oração por minha família e pelo meu emprego. O irmão Walter, peço oração por mim e por minha família. O irmão Bruno Ferreira, peço oração em meu favor, por uma causa na justiça. Oração pelo meu avô Moacir Ferreira, que está internado. O médico disse que ele perdeu a função de um dos pulmões e o outro está com muita água e pneumonia. Peço oração também por Edneia, Regina, Edson Alonso, Flávia, Cates, Alan Cates e Kawai Cates. A irmã Luciana, peço oração, Luciana Lima, peço oração por meus filhos, esposo por libertação e salvação, por todos os enfermos, e continuo pedindo pela Isabelle e todos os que estão viajando, por Ariane e família. A irmã Eunilza, peço oração em meu favor, Deus sabe melhor. A irmã Cida, oração por mim e por Moisés. Irmão Moisés, peço oração em meu favor, para que eu possa permanecer firme na presença de Deus. E a irmã Lúcia pedindo oração para os irmãos internados, enfermos, em suas casas, né? Porque ela crê que já estão curados pelas mãos santas do Senhor Jesus. A irmã Sandra, peço oração por mim. Só o sangue de Jesus para suportar tanta coisa. Socorro. A irmã Edneia Mota, peço oração em meu favor, no meu trabalho, que venha me pôr no lugar e não mexer mais. Estou sendo muito humilhada daqui para ali. Não tem lugar para mim. Rogo também em favor da minha família, do José Marcos. Daqui 6 meses vai voltar ao médico e vai avaliar se vai precisar de transplante de córnea no olho. E eu tenho aqui o caderno. Noêmia Gomes,
lá de Rosana, Eliana Rodrigues Miller, Elizabeth Miller, João Bosco Alcântara de Oliveira, Leonilda Machado em Tupã, Luzinete Ferreira, Iracema Vaz, Cilso Antônio Gomes, Elias Montemor Gomes, Eliseu Montemor Gomes, Frauzina Pereira Gomes, Marlene da Silva, Vanderlei Honorindo, Gabi Gomes, Antônia Rocha, Fátima Rocha, Luzia Rocha, Maria Aparecida Rocha, Amanda Amâncio da Cruz, Daniel, lá em Medina, Minas Gerais, Silas Quirino e a esposa Daiane, e os filhos Miguel e Emanuele, a mãe Nadir Quirino, irmão Celino e filhos, nora e netos, José Félix de Lima, Ana Ribeiro de Lima, Victor Hugo Benício Félix, Márcia Félix de Lima, Maria Félix de Lima, Elisângela Félix de Lima, Dirceu Félix de Lima, Rogério Félix de Lima, Gilberto Félix de Lima, Deusdete Félix de Lima. Nós vamos orar. Maravilhoso Deus e nosso Pai, nós precisamos de muita ajuda, Pai, no tempo que estamos vivendo. Às vezes, sobrecarregamos o filho ou a filha, tirando eles até da fase da criancice, porque precisa cuidar do filho mais novo. Ou sobrecarregamos eles de coisas a fazeres, quando na verdade eles precisam sim participar, mas não perder a fase de criança, de brincar. Não podemos responsabilizá-los ao ponto de perder essa fase. Pai, nos dê sabedoria para cuidar dos nossos filhos e atravessar com eles aquela fase da transição da adolescência para a juventude. Pai Santo de misericórdia, nos dá sabedoria do alto. Ó Deus, também, Pai, eu estou orando não só pelos nomes do caderno, esses lidos, mas para todos, Pai, todos nomes aqui no caderno. E hoje teremos mais nomes para serem postos, porque as pessoas querem uma ajuda. E essa programação, ela veio para ajudar as pessoas. Também os nomes lidos que chegaram hoje, agora mesmo. Pai, são pessoas que precisam, Pai, do mover da Tua mão, do mover do Teu Espírito. Pessoas enfermas, pessoas com problemas no lar, pessoas com problemas no trabalho, perseguição no ambiente de trabalho, pessoas com causas na justiça. Pai, estão sem norte, precisa de um norte, precisa de uma bênção, precisa de cura, de libertação. Pai, eu trago todos comigo ao trono da graça, de misericórdia. Eu trago o irmão Alfredo Marques, a irmã Luísa, Pai, o irmão Santos Rabelo. Eu trago a irmã Joyce Salles com a sua família. Eu trago a irmã Helena, esposa do irmão Santos, a irmã Nadir Quirino com a sua família. Eu trago a irmã Cida Rosa, a irmã Simone, a irmã Desirê, a irmã Ana Carolina, a Aninha. Todos precisamos da Tua ajuda, Pai. E eu junto com eles ao
trono de misericórdia, para que eles achem graça e misericórdia e sejam ajudados em tempo oportuno. E o tempo é agora. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pai, estende a tua mão e repreende essas névoas do mal, essas doenças, pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Irmãos, nós tivemos 53 conexões, uma média de 60 irmãos. O irmão Alfredo Marques, em Tupã, irmão Sérgio e a irmã Valdirene, a irmã Miriam Araújo e o irmão Moisés. Manduri, a irmã Cláudia. Em Ourinhos, o irmão Estevão. Itaí, a irmã Pedra Silva. Em Limeira, o irmão Cícero e a irmã Madalena, o irmão Isaac Martins e a irmã Alessandra. Em Bastos, a irmã Maele, a irmã Nina, a irmã Cida e a irmã Socorro. Cantagalo, Paraná, o irmão João Lamaga. Placas, no Pará, a irmã Janete Jarenco. Em Araçatuba, a irmã Eunilza. Em Marília, irmão Adão e irmã Maria. Rubiácea, irmã Lloyd Medrado. Lins, irmão Walter. São Bernardo do Campo, irmão Bruno Ferreira. Arco-Íris, irmão Felipe Serafim. Birigui, a irmã Lisandra. Piacatu, a irmã Luciana Lima. São José dos Campos, a irmã Lúcia e família. Osasco, irmão Antônio Machado. Ineide. Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, a irmã Maria Lucinete. Queimados, Rio de Janeiro, Maria Clarice de Paulo. Vitória de Santo Antão, Pernambuco, Eni Guimarães, Noêmia Guimarães, Elisalma e Dário. Anápolis, Goiás, a irmã Keila. Piraju, Elton e família. Redenção, no Pará, o pastor Irineu Lima. Costa Rica, Mato Grosso do Sul, o irmão Celso Barbosa. Queiroz, irmão João e irmã Silene. Maria Paixão, Palmas, Tocantins, irmão Enes Ribeiro. Curupira, Pernambuco, a irmã Sara Rafaela. Aracaju, Sergipe, a irmã Sandra. Alvorada do Sul, Paraná, a irmã Edneia Mota. Peixoto de Azevedo, Mato Grosso, o pastor Cleiton. E em Pirapozinho, a irmã Leandra Góes e a irmã Anísia em Bastos. Que Deus abençoe vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Um bom dia a todos com um grande shalom para vocês. Tchau.